Olá, mais uma vez, alunos do curso de Ciências da Natureza. Estamos finalizando a nossa programação da disciplina Metodologia para o Ensino de Ciências e essa é a nossa penúltima aula e nela nós vamos observar alguns exemplos, algumas aplicações de modelos de jogos didáticos como abordagem de ensino, como metodologias de ensino, que vão complementar a leitura dos artigos que vocês vão ler, os artigos que estão colocados na plataforma e que vão subsidiar, que vão trazer possibilidades para vocês de refletir sobre os conteúdos que vocês têm ensinado em sala de aula, que vocês venham a ensinar em sala de aula de uma forma mais dinâmica, uma forma mais participativa com os alunos. Então, essa aula é uma aula mais simples, onde eu trago alguns exemplos, a maioria deles de vivência minha enquanto professora, de ensino médio, de ensino superior, com a aplicação dessas abordagens de ensino, desses métodos de ensino. Nessa aula de hoje, a primeira aula, são duas aulas com essas abordagens, nós vamos ver modelos didáticos e jogos didáticos. Começando com modelos didáticos, eu trouxe aqui para vocês algumas fotografias que podem servir como exemplo, como inspiração para vocês, claro, não limitante, mas alguns exemplos de modelos didáticos que durante as minhas aulas, ou com alunos de ensino médio, ou com alunos do ensino superior, nós produzimos, Aqui foi uma aluna do ensino superior que propôs esse modelo didático para o ensino de genética, um modelo auxiliar. Nesse modelo nós temos aqui uma chapa de zinco e cada uma dessas peças são peças que compõem o heredograma, mas elas são individuais, afixadas com ímã nessa chapa de zinco. Os alunos são engajados a partir de problemas. Essas cartas que vocês estão vendo em cima da mesa são alguns problemas que ela propôs, situações problemas, em que eles, em grupos, iriam discutir, pesquisar no livro e montar os heredogramas a partir de cada uma das situações que ela propôs. Então, foi um modelo bem interativo, bem didático, bem interessante para o ensino de genética, que é um ensino bem, quando a gente leva em consideração, ele é um ensino complicado para aluno de ensino fundamental e para aluno de ensino médio, já que no fundamental é visto, sim, hoje em dia, um pouco sobre genética. Então, a partir de uma abordagem com modelo didático, pode se tornar mais interessante e dinâmico para os alunos. Também a gente pode engajar os nossos alunos na construção dos modelos didáticos, Então, nós podemos propor, trazer alguns conteúdos a partir de alguns problemas, a partir de situações problemas, sim. Nós podemos questionar sobre o papel, a importância de algumas estruturas, por exemplo, como eu estou mostrando nessa figura. Os alunos estavam construindo modelos didáticos sobre a membrana plasmática. Então, inicialmente, eles foram estimulados a se questionarem sobre a importância da membrana para a integridade, para manter a integridade da célula, mas também da importância da composição de cada uma das estruturas, por que eles estavam lá, qual era a sua função, E a partir daí, esses alunos, aqui no caso foram alunos de ensino médio, construíram esses modelos didáticos de forma muito interativa e dinâmica, tanto falando sobre a estrutura, a bicamada lipídica da célula, quanto falando também sobre os tipos de transporte passivo e o transporte ativo, E depois eles sistematizando o conhecimento, cada grupo apresentou para a turma. Foi uma atividade também bastante interessante. É muito interessante que a gente possa engajar os nossos alunos na produção também de modelos didáticos. Com relação ao modelo didático, que é um modelo didático sobre o ciclo celular, esse fui eu que criei, para o desenvolvimento de uma pesquisa. Esse modelo didático, ele também é interativo para ser trabalhado em grupo, em turmas de ensino médio,
E aqui é uma bola de isopor com uma chapa de zinco. Essas estruturas, que são as estruturas participantes do ciclo celular, elas são individuais, feitas em biscuit e arame, e que foram também, tem ímãs afixados na parte inferior dessas figuras, dessas estruturas, e cada uma delas, elas podem se afixar na chapa de zinco. Então, a proposta desse modelo didático é trabalhar também em grupo de forma dialogada com os alunos, investigativa, porque eles vão inicialmente começar a se questionar sobre o papel de cada uma dessas estruturas, a sua composição, começar a se questionar do porquê que o cromossomo está organizado dessa forma aqui, por que antes ele estava assim. E a partir daí, eles vão, ao invés de apenas decorar o que é cada uma das fases, conseguir reproduzi-las de forma mais dinâmica e interativa e realmente compreender o papel de cada uma das estruturas durante o processo de divisão celular. Então, foi uma aplicação muito boa de ser feita. Eu já fiz essa aplicação tanto no ensino tanto no ensino médio quanto no ensino superior, trabalhando em grupo, e todos eles gostaram muito, só pela abordagem diferente do que simplesmente mostrar através de figuras, através de desenhos ou algum slide explicativo o que acontecia durante a divisão celular. Nós partimos para uma abordagem mais dialogada. Os alunos tinham que conversar entre si, analisar o papel de cada uma das estruturas para depois conseguir montar cada uma das fases, né? E a partir disso, eles montavam inicialmente de forma sequencial cada uma das fases da divisão celular, e depois eu solicitei de forma aleatória. Então foi um processo muito gostoso, uma aula muito interativa de trabalhar o ciclo celular. Aqui mostrando para vocês a interação deles em grupos, quando eles dispuseram o material em cima da mesa e começaram a dialogar sobre o papel de cada uma das estruturas, os alunos de ensino médio participando da aula, depois montando as fases do ciclo celular, como eu disse para vocês. Foi bastante interessante, eles gostaram muito. Aqui, mais uma vez, também, né, esse modelo ele foi aplicado em 3 escolas diferentes, com os alunos do ensino público federal, no ensino particular e no ensino público estadual também. Outra aplicação em sala de aula que pode ser realizada são jogos didáticos. E, assim, as ferramentas tecnológicas que hoje a maioria de nós temos acesso, como um simples PowerPoint, elas podem permitir que nós criemos um ambiente de aprendizagem, né, mais atrativo para o aluno, né? Por exemplo, essa gincana, eu criei um ambiente no PowerPoint, utilizando alguns hiperlinks. Claro que aqui, numa gincana, eu tenho mais de uma prova. Inclusive, algumas dessas provas, elas contêm outros materiais que vão além do que é o PowerPoint, mas isso foi uma opção de escolha minha. Não necessariamente você vai fazer da mesma forma, né? O próprio PowerPoint, com a utilização de slides em hiperlink, ela já traz uma boa situação de aprendizagem, porque já é mais dinâmico, já chama atenção, então o aluno já começa a participar mais, porque já é mais interativo. Vai depender do que você vai propor. Essa minha proposta da gincana da célula foi assim. Eu dividi a turma em 3 grupos, cada grupo foi acompanhado por um monitor. Cada monitor ficou responsável por acompanhar o desenvolvimento das tarefas, assim como também julgar a pontuação adquirida ao término de cada prova. E eles também cada monitor tinha um guia, né, e um glossário, caso os alunos tivessem dúvidas com relação a algumas terminologias biológicas. Então, assim, isso aqui era o layout do ambiente que eu criei no PowerPoint. A gincana foi composta por 4 provas. Eu vou falar aqui rapidamente de cada uma delas. A primeira seria o quebra-cabeça, né? Vocês devem estar observando aqui na figura. Esse quebra-cabeça eu fiz em MDF. Um dos jogos, né, que compunham a gincana, no caso, o aluno ele tinha que
em grupo, os alunos tinham que em grupo discutir sobre cada uma das peças e conseguir montar, e durante a aplicação desse jogo foi bem interessante, porque eles não tinham um molde, né? Eles não tinham de onde pesquisar para olhar, não tinham como olhar a figura, apenas a partir da análise. E durante a aplicação, eles analisavam, discutiam, conversando com os colegas. Não, essa parte aqui é o complexo de Golgi. Se ele é o complexo de Golgi, ele deve ficar próximo ao núcleo, porque a gente estudou que... Então, assim, eles tinham sido estimulados a fazer a leitura do material antes em casa, né? A leitura do capítulo do livro sobre a estrutura da célula, né? E na aula, na aplicação do jogo, eles estavam bem participativos, eles já tinham lido o conteúdo, interagindo entre si e conseguiram realizar a montagem da célula procarionte, célula eucarionte vegetal e a célula eucarionte animal, de uma forma muito interativa, divertida e dinâmica. A outra prova foi o jogo da memória, né? No jogo da memória, eu tinha carta função e carta figura, então o aluno tinha que correlacionar a figura com sua respectiva função, né? Cada grupo recebeu um jogo da memória, então essas duas provas foram as únicas que eu utilizei, material que eu criei, né? Material que eu tive que imprimir, mas o restante foi feito no próprio PowerPoint, como vocês vão ver aqui. Que essa foi a outra prova que os alunos adoraram, né, que foram das charadas. Eu criei algumas charadas sobre a célula, né? Então eram 6 charadas, cada grupo escolheu 2 e eles tinham que dialogar entre si para respondê-las, né? Está presente aos pares na célula, sem eles, o espermatozoide, não teria seu grande flagelo para nadar. Então, eles começavam a se questionar sobre e tentar responder as charadas. A outra foi as situações, a outra prova foram as situações problemas, de acordo com eles, a parte mais interessante da gincana, porque, como eu disse para vocês, se a gente conseguir trazer mais para a realidade do aluno, se torna sim mais atrativo, porque ele sabe onde e quando aplicar depois. Então, eu criei 6 situações problema, inclusive aqui, numa delas, na investigação forense, né, na análise de um crime, e isso faz com que eles participem muito mais, se engajem muito mais em buscar informações para responder essas situações problema. Continuando com os jogos didáticos, nas disciplinas do ensino superior, também nós estimulamos os alunos a produzirem esses materiais, né? Esses materiais didáticos, que são abordagens que como vocês podem ver, que não exigem tanto da estrutura escolar. Aqui a proposta é propiciar momentos de aprendizagem sem estarmos obrigatoriamente atrelados a uma boa estrutura física da escola. Então, aqui nesse jogo criado por esse aluno, ele simulou aquele The Wall, o jogo lá do programa do Luciano Huck, em que eram feitas perguntas, as perguntas estavam aqui nesses balões, e aí eles iam fazendo a contabilidade, contando direitinho os pontos a partir dos acertos e dos erros. Foi bastante interessante também. Também aqui outro jogo da memória, né, feito com cartas funções também, que foi sobre histologia. Continuando com os jogos didáticos, nós também temos a possibilidade de fazer jogos de tabuleiro, né? Esse tabuleiro aqui foi feito com uma caixa de sapato, algo bem simples. A aluna criou cartas bem interessantes sobre o conteúdo. Então, é muito importante a gente trabalhar também atividades que são atrativas, e os alunos gostam muito de jogos, né? Também tem esse jogo que é mais conhecido pelo Quem Sou Eu? O aluno escolhe uma carta, daí ele não consegue visualizar o que ele está, que carta que ele está mostrando aqui, que ele está colocando na testa dele, e depois, a partir de algumas perguntas, ele vai tentando responder e tentando adivinhar que carta foi essa que ele escolheu. Outro jogo de tabuleiro, só que dessa vez um tabuleiro bem maior, os alunos fizeram um tabuleiro em EVA,
né? E utilizando também um ambiente no PowerPoint semelhante àquele que eu mostrei para vocês antes, né? Eles criaram as perguntas, criaram toda a metodologia do jogo em si, é algo muito interessante da gente aplicar em sala de aula. Então, aqui são apenas alguns exemplos de modelos didáticos e de jogos didáticos que vocês podem explorar em sala de aula. Nenhum desses aqui que vocês viram foi algo que não foi feito ainda, como vocês observaram. Alguns foram criados por mim, outros pelos meus alunos. Então, a ideia é justamente essa, que a gente, enquanto professor, que vocês, enquanto professores em formação, tenham a noção de que há uma quantidade muito grande de abordagens que pode ser utilizada para o ensino de ciências e que aqui eu só trouxe duas, né? Só duas metodologias, vamos dizer assim, modelos de jogos didáticos, mas a quantidade de formas que vocês podem aplicar é muito grande. E como vocês podem observar, não é nada que tenha tido um custo muito alto. Então, não necessariamente a escola precisa ter uma estrutura física muito boa para que a gente possa inovar nas abordagens didáticas, né? Não podemos nos prender somente a isso. É óbvio que seria muito interessante que toda escola tivesse uma estrutura física muito boa, mas infelizmente não é a realidade do nosso país. Então, a ideia é estimulá-los a produzir materiais didáticos para chamar mais atenção da aula, fazer com que o aluno participe mais, utilizar abordagens de ensino diferentes e, assim, buscar uma aprendizagem mais significativa.